Olá, nessa aula eu vou falar sobre inteligência. Quando eu falo de inteligência, isso representa o pensamento voltado ao desenvolvimento de um site na internet com WordPress voltado a atingir determinados objetivos, tá? Quando a gente fala de objetivo, é importante entender muito bem qual que é o papel, né, de um website dentro do composto de marketing do seu negócio, da sua empresa, do seu marketing pessoal. Isso porque as pessoas acham que objetivo é vender. Só que antes de uma venda acontecer, é importante que a comunicação de marketing, a comunicação de vendas, ela esteja de acordo com o momento do usuário, esteja de acordo com o perfil de público, esteja de acordo com a ligação entre a expectativa do cliente e o que a sua empresa tem a oferecer. Então, quando eu estou falando de inteligência dentro do momento de criação de um website, isso significa que eu tenho que fazer com que o meu site ele cumpra determinados objetivos. E que objetivos são esses? Depende do seu negócio, depende do teu atual cenário de marketing, depende do tipo de serviço que você vende. Isso vai impactar na forma com que você tem que pensar na estrutura do seu site. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de arquitetura de informação, estou falando de estrutura de wireframe, ou seja, quais os elementos mais importantes ao usuário ver primeiro, quais os tipos de comunicação o usuário deve ver primeiro. Um site ele pode ter um cunho mais informacional, ou ele deve ter um objetivo mais de geração de lead, de geração de cadastro, ou ele tem que explicar com mais detalhe um determinado produto ou serviço, se o seu público, o objetivo, o alvo, né, da sua empresa é atingir um público com seu site que tem um pouco menos conhecimento sobre o seu serviço. Por outro lado, se você tem um tipo de serviço que é de conhecimento geral, você deve pensar em uma estrutura, tá? Que seja de uma leitura mais rápida, né? Ou seja, o usuário já sabe o que quer, mas qual seria o diferencial que o seu site iria mostrar para essa pessoa, de modo a fazer com que essa pessoa acredite que o seu serviço, o seu negócio seja a melhor opção para ela. Então, esses são alguns critérios que nós precisamos considerar na hora que estamos pensando no desenvolvimento, na criação de um site, tá? Outros critérios, acabei de falar de arquitetura, mas também são critérios de layout, né? Então, quando a gente fala de layout, é importante considerar que, assim como os carros evoluem e os carros antigos vão ficando obsoletos e feios, isso também acontece com os sites. Os sites eles vão evoluindo e se o seu site ele tem um visual mais antiquado, é possível que a percepção do usuário entenda que o seu site ou sua empresa ela é uma empresa que esteja desatualizada. Então é importante considerar que investir no layout de um website, investir em novos websites, isso é uma necessidade inerente a qualquer tipo de negócio, tá? Encerrando essa parte de objetivo, toda vez que a gente pensa então na criação de um website, é importante entender dois pontos basicamente. Primeiro, em que fase você está? Segundo, quem é o seu usuário? Isso sim é um objetivo de marketing utilizando o WordPress. Quando o seu site se comunica corretamente com o público que você acredita que é o melhor público para consumir o seu produto, o seu serviço no web. E isso vai ficar um pouco mais claro quando entrarmos no módulo 3, no projeto prático, porque no projeto prático eu vou desenvolver o projeto web e em cada fase do projeto eu vou justificar por que eu estou pensando de um jeito ou de outro. Perfeito? Bom, wireframe. Quando a gente fala de wireframe, eu estou falando sobre as páginas em si. Então, quando a gente, hoje, com os marketplaces de temas de WordPress, é muito fácil a gente se perder
em relação à produtividade, porque os temas eles são temas genéricos que vão te trazer um determinado tipo de layout. Mas na prática, na hora que você estiver produzindo, isso precisará estar definido antes, porque senão, ora vai te consumir muito tempo, você vai acabar desanimando, ou ora você não vai conseguir desenvolver um ou outro tipo de recurso que está ali no template presente, mas que por não ter sido planejado, você não tem um título para aquele espaço do site, ou você não tem uma massa de conteúdo para aquele site, você não pensou numa imagem que vai caber naquele site, naquele espaço, né? Melhor dizendo. Então, quando você tem um layout pré-configurado para trabalhar, é importante que ou você adapte o seu conteúdo para esse layout ou adapte o layout ao seu conteúdo. Por isso que no fluxo de trabalho nós vamos aplicar tudo isso que eu estou te dizendo agora, né, esse pensamento, porque quando você tem esse planejamento já previamente pensado e elaborado, as vantagens que você tem são diversas, como por exemplo, identificar previamente, antes de ir para a produção do seu site, se um determinado caminho ou um eventual caminho que um usuário possa fazer na sua página até atingir uma conversão, né, um pedido de informação, a solicitação de um orçamento, então, até mesmo uma venda, né? Qual seria o melhor caminho, ou seja, dentro do pensamento do seu cliente, como é que ele pensaria num caminho lógico para atingir um determinado objetivo? Então esses são pontos que a gente precisa considerar antes mesmo até de escolhermos o nosso tema, antes de escolhermos nosso layout, antes de irmos para a linha de produção, tá? Bom, então esse ponto que ainda está dentro de inteligência é sobre a performance. E aqui eu vou dividir a performance em dois critérios, tá? Primeiro, a performance técnica, tá? Atualmente a gente sabe que a performance técnica ela vai impactar positivamente nos resultados do seu site e, consequentemente, no seu marketing digital e também nas suas vendas, né, no seu faturamento. Isso porque a performance técnica vai garantir que o seu site ele carregue rapidamente, um dos pré-requisitos para não só atender às exigências do Google, mas não só isso, mas atender a boa experiência do usuário. Então o site tem que carregar rapidamente, tanto no desktop quanto no mobile. Então, quando eu estou falando de performance técnica, é sobre quais os melhores critérios que a gente deve adotar, por exemplo, para que nosso site ele seja um site performático tecnicamente. Performático tecnicamente, estou falando basicamente sobre dois pontos: usuário e mecanismo de busca. Depois a gente tem a performance de negócio, né? Como que a gente faz, quais são os mecanismos, ou seja, como que a gente vai pensar na nossa arquitetura de informação para, primeiro, mensurar, né, os resultados do nosso site, e segundo, entender se o que pensamos para o usuário cumprir está funcionando. Então, quando a gente tem isso documentado, essa arquitetura de informação documentada, é muito fácil, posteriormente, no momento de análise, a gente rever esse fluxo, né, que foi pensado inicialmente para o usuário, e se existe algum gargalo, se existe algum tipo de busca que falta, ou se o usuário, ou se nós pensamos num tipo de caminho que o usuário pode fazer para, por exemplo, solicitar um orçamento, mas na verdade o usuário está fazendo outro caminho. Então a gente adapta o site de acordo com as análises que a gente vai fazendo no decorrer do tempo, e essa análise tem que ter um ponto de partida, que é justamente esse documento administrativo contendo a arquitetura de informação, o wireframe e agora performance. Perfeito? Performance tanto técnica quanto performance do ponto de vista de negócios. Bom, segurança. Segurança é algo que você deve estar acompanhando. Vem surgindo leis específicas relacionadas à segurança. Essas leis têm a tendência de serem modificadas e melhoradas e, acredito eu, cada vez mais rígidas em relação à segurança. A segurança ela também está relacionada
A segurança também está relacionada a diversos aspectos, não só a segurança do seu site, não só a segurança do seu servidor, mas também a segurança do usuário. E a segurança do usuário representa os dados dos usuários devidamente protegidos. Então, por exemplo, se um usuário te envia um pedido de orçamento, é importante informar hoje em dia que esse usuário ele está enviando um dado pela internet que você, como empresa responsável e atualizada, se preocupa e realmente, efetivamente, cuida da segurança desse usuário. Cuidar da segurança do usuário significa cuidar e zelar da segurança da infraestrutura do seu site. E quando eu estou falando sobre segurança do WordPress, há alguns mecanismos que nós podemos fazer para fortalecer ainda mais a segurança do site. E uma das medidas de segurança em relação ao WordPress é manter tanto o WordPress, o core atualizado, quanto os temas e os plugins. Isso vai garantir que o seu site esteja sempre atualizado e, consequentemente, sempre seguro. Isso porque quando a equipe de desenvolvedores, tanto de quem vende temas quanto da comunidade que desenvolve o WordPress, eles eventualmente encontram bugs e erros. Esses erros e bugs eles são melhorados ou são corrigidos, e a partir dessa correção eles lançam novas versões com a correção desses bugs. Então é por esse motivo que seu site WordPress precisa estar sempre sendo monitorado e atualizado. O WordPress ele é uma ferramenta open source, então é de conhecimento aberto. E isso por si gera algumas vulnerabilidades, como por exemplo o acesso à área administrativa do WordPress. Para acessar a área administrativa do WordPress, basta digitar /admin após o nome do seu domínio.com.br /admin, você tem acesso à área administrativa. Ou wp.admin.php, você também tem acesso à área administrativa. Esse endereço .admin, ele dentro do WordPress, ele precisa ser alterado para um nome que seja do seu conhecimento, como por exemplo, seu domínio.com.br interno, equipe, algo que só seja de conhecimento da sua empresa. Isso vai ajudar, a você minimizar um possível ataque ao seu site. Outra boa prática em relação à segurança é configurarmos firewall. Firewall são portas e regras que a gente define quando algum acesso, seja ele um acesso de uma pessoa verdadeira na internet que esteja acessando o seu site, como também os muitos acessos que os robôs eles estão fazendo dentro do nosso site. É importante lembrar que o nosso site ele é acessado pelo robô do Google, que é um crawler que escaneia a internet e consequentemente vai acabar encontrando o seu site e as páginas relacionadas a ele, mas também há robôs maliciosos que podem estar acessando o seu site com um único objetivo de trazer prejuízos, uma invasão, o roubo de informações dependendo do seu setor, ou até mesmo alguma intenção maliciosa dependendo da concorrência que você tem. Isso pode acontecer. Então, implementar recursos de firewall em nível de sistema é uma outra boa prática que você tem que considerar quando o assunto é segurança. Uma terceira alteração que podemos fazer dentro do WordPress é alterar o prefixo do banco de dados. O prefixo do banco de dados ele é de conhecimento de todos os desenvolvedores, especialmente daqueles que são especializados em WordPress. Então, quando alteramos o prefixo do banco de dados, isso vai ficar claro na prática, que a gente vai fazer isso ao vivo, no módulo 3. Quando nós alteramos o prefixo do banco de dados, nós estamos dificultando ainda mais um possível ataque, um possível roubo de banco de dados, um possível prejuízo ainda maior para o seu site. Então, sobre segurança é isso. O próximo tema eu vou falar sobre integrações. Essas integrações elas são importantes para trazer mais eficiência e eficácia, do ponto de vista de inteligência. Então, a integração mais importante que eu considero que qualquer site hoje tem que ter é a integração com o Google Analytics, porque é por meio dessa ferramenta do Google, que é gratuita,
que nós conseguimos ter acesso a métricas de negócio, como origem de visita, fonte de tráfego, quantidade de visitantes, que páginas do site esses visitantes estão usando, quanto tempo esses visitantes estão passando dentro de determinadas páginas. Lembrando, né, que quando estamos desenvolvendo a arquitetura de informação, é importante considerarmos que na arquitetura de informação uma página deve ser mais valiosa do que outra, porque podemos pensar que uma determinada página ela é aquela página que é decisória para o usuário tomar algum tipo de decisão. Então, digamos que lá na arquitetura de informação, quando estivermos desenvolvendo essa parte, nós pensamos que uma página seria uma página que fosse aquela página que vai fazer com que o usuário faça uma conversão. Através do Google Analytics, a gente consegue entender, por exemplo, se o que pensamos lá na arquitetura de informação, ela está acontecendo. E aí a gente consegue, por exemplo, corrigir essa página. Então, por exemplo, se você pensou que uma página fosse convertedora, e aí você vem na ferramenta no Google Analytics fazer uma análise dessa página, e essa página, por exemplo, tem uma alta taxa de rejeição, por exemplo, ou ao invés de clicar no botão comprar, ou então solicite um orçamento, a pessoa clica em outra página, é por meio do Google Analytics que a gente consegue interpretar isso. Então perceba a importância de pensarmos em um website de um modo amplo, tá? Então primeiro eu tenho que pensar no site como um objeto de marketing, um projeto de comunicação que vai me trazer algum tipo de resultado e benefício financeiro para a minha empresa. E na hora que eu estou nesse nível de desenvolvimento de criação no meu site, eu tenho que pensar que a arquitetura de informação ela pode ser mensurada por meio dessa ferramenta Google Analytics. Outro recurso de inteligência são os pixels, né? Os pixels são pequenos trechos de código que as ferramentas de marketing elas disponibilizam para que possamos utilizá-los no nosso site. Quais são os objetivos desses pixels? São diversos. Então, um pixel do Facebook, por exemplo, ele serve para informar a plataforma, o Facebook, quanto ao perfil desses usuários. Eu consigo, por meio desses pixels, informar ao Facebook que tipo de usuário tem a tendência de realizar mais conversões. Eu consigo, por exemplo, configurar a ferramenta de marketing, no caso o Facebook, para que ele entregue uma comunicação mais certeira. Então, por exemplo, digamos que lá na arquitetura de informação você pensou em uma página que fosse uma página decisória para converter, ela não converte. Então, digamos que um usuário, ele acessou seu site, chegou nessa página e não converteu. É por meio da implementação desses pixels que a gente, por exemplo, consegue dizer lá para o Facebook, olha, um usuário ou um grupo de usuários acessou uma página minha, mas não converteu. Então, entregue um tipo de comunicação para esse usuário, tentando fazer com que ele volte para aquela página, ou tentando entregar uma comunicação diferenciada para esse usuário, de modo que ele volte a converter dentro do seu site, né? Lembrando que a conversão ela não acontece por diversos motivos, né? A pessoa ela não está com tempo para converter naquela hora, ou simplesmente ela acessa outro site e se esquece completamente do seu site, ou ela não está no momento de fazer a compra do seu serviço, só está aprendendo, né? Então perceba, tudo isso que eu estou dizendo está totalmente relacionado à arquitetura de informação, ao wireframe, ao objetivo. Então, se você sabe que seu público tem necessidade de primeiro aprender, qual é o objetivo então do seu site? Educar o seu usuário, não é simplesmente eu preciso vender. Antes de vender, eu sei que eu preciso educar. Então perceba que eu estou agora falando de desenvolvimento de sites de uma forma mais inteligente. Nós também temos outros tipos de pixels, né? Os pixels do Google, por exemplo, que também basicamente cumprem o mesmo objetivo do pixel do Facebook, né? Essa parte de pixel é importante porque as plataformas elas têm metodologias próprias de coletas de dados, tanto de coletas de dados quanto de implementação. Então é importante conhecermos
com um pouco de profundidade, né, como que esses pixels funcionam. Na nossa aula, a gente vai se restringir a pegar esses pixels, tá, e fazer a instalação desses pixels dentro do nosso site, de modo a fazer com que essas ferramentas de marketing elas funcionem, né, com mais inteligência. Agora eu vou falar sobre uma ferramenta muito especial, que o Google também fornece para a gente, que é o GTM, né? O GTM ele é o Google Tag Manager. Então, se eu estou falando de um sistema e que as plataformas de marketing ela desenvolvem pixels, né? Ou seja, trechos de códigos que eu preciso integrar no meu sistema, há de convir que eu precisaria entrar no meu site, no código do meu site, no WordPress, no editor de código, e pegar esses trechos de programação e colocar corretamente nos lugares onde eles devem ser colocados, tá? Isso demandaria um certo conhecimento, mínimo que seja, de programação, né? De desenvolvimento web, para que eu por exemplo, não coloque esse pixel no lugar errado e ele, ao invés de me trazer benefício, vai me trazer prejuízo, por exemplo, trazendo dados errados, me trazendo público errado, ou seja, o impacto pode ser muito negativo. Então, o Google Tag Manager ele é uma ferramenta que a gente usa para centralizar esses pixels. Então, como funciona? Eu tenho meu site WordPress, eu ligo ele no Tag Manager e agora sim, ao invés de colocar pixels no meu site, eu coloco no Tag Manager e o Tag Manager ele é um gerenciador de pixels. O que eu posso fazer com o Google Tag Manager? Integrar o próprio código do Google Analytics no meu site, posso integrar os pixels, né, das ferramentas de marketing no meu site e também posso integrar outros tipos de pixels, como por exemplo pixels mais avançados de análise de comportamento de usuário, posso instalar ferramentas adicionais como chat, posso alterar, né, via Google Tag Manager com mais facilidade que tipo de pixel que eu preciso colocar no meu site. Então, se hoje eu, por exemplo, estou usando uma ferramenta de chat, amanhã eu quero utilizar outra ferramenta. É aqui no Google Tag Manager que eu posso habilitar e desabilitar uma outra ferramenta com muita praticidade e muita facilidade. E também a gente consegue colocar códigos adicionais, como botões do WhatsApp, tá? Então, sobre inteligência, é isso. Dessa forma, eu encerro esse módulo básico, tá? Que é o módulo 1, módulo de abertura. O objetivo desse módulo foi trazer um alinhamento básico para que possamos continuar com as próximas aulas. Agora eu vou para o módulo 2. No módulo 2 eu vou falar sobre alguns conceitos, tá? Nesses conceitos eu vou aprofundar um pouquinho mais em alguns conceitos que você precisa conhecer para trabalhar no WordPress de uma forma mais dinâmica, mais rápida, com mais consciência, por assim dizer. Então, até o próximo módulo.